Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Pessoal, hoje é um dia muito especial para o Planejando Bem. A nossa primeira entrevista. E hoje, Fê? Hoje a gente tem o prazer inenarrável de receber um cara que pra mim... a gente pode contar algumas mentiras aqui na frente da câmera, então nada do que eu falei agora eu falei há um pouco tempo atrás, mas o Ney é um cara que eu admiro muito. Tanto pelo cara que... Nem é ele, a gente vai chegar. Ele é o Ney, gente. A gente vai chegar nessa parte. Mas só pra vocês saberem, o Ney é um dos caras que eu tenho a grandíssima felicidade de estar dentro da minha carteira. Ou seja, ele é um dos meus protegidos, uma das pessoas com as quais eu consigo falar que meu propósito está sendo colocado em prática. É um cara que os valores vão muito de acordo com os meus, seja pessoalmente, seja no dia a dia no trabalho, principalmente com família. Então, esse é um dos principais motivos da gente tá iniciando essa fase do podcast com as entrevistas, tendo uma pessoa que eu acho que tem a agregar na vida de qualquer pessoa que tenha a oportunidade de trocar 5 minutos de conversa com ele. Então, hoje, sintam-se agraciados em terem a oportunidade de ter o que a gente tem na maioria dos nossos dias, que é estar em contato com um cara como esse. E para você que está em casa, quando a gente foi começar a conversar de quem seriam as primeiras pessoas a trazer aqui, quando o Fê contou a sua história, Ney, eu falei, cara, nem precisa falar mais nada, já vamos pular para o segundo, porque o primeiro lugar tem dono. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E fala um pouco da gente. Da gente, não dele, né? Posso falar de você. Como foi vocês são super legais. Fala um pouco pra gente de você, da sua história, sua família, sua carreira. Se apresenta aí pro povo, por favor. Bom, galera, prazer. Já fui apresentado aí meu nome. Não sou daqui de São Paulo, né? Moro aqui, trabalho aqui já há alguns anos, mas sou cuiabano, nasci em Mato Grosso. Material de exportação, inclusive. E, bom, hoje sou executivo de uma federação de farmácias já há algum tempo, uns 6 anos eu sou executivo nessa federação, responsável hoje pela área de inovação e tecnologia da empresa. Tenho aí um background formado na área do varejo, na indústria, voltei para o varejo, então meio que tive a oportunidade de começar no varejo, começar na área de serviço, na refrigeração Avaí, lá como secretário. Então, comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade. E aí tive a oportunidade de migrar para a área de farmácia. Trabalhei uma época na área de farmácia. Comecei lá atrás como back-office, entregador, caixa, atendente. Cheguei a supervisor de marketing com 20 e poucos anos, tinha 60 funcionários no time, trabalhando como supervisor de marketing dessa rede de farmácia lá em Cuiabá. Depois fui para a indústria de bens e consumos, trabalhei 5 anos nessa indústria, saí de Mato Grosso, nessa indústria fui promovido para trabalhar em Minas Gerais, na área de trade marketing, e depois saí da indústria e voltei para o varejo farma. Tive um convite aí para trabalhar numa das redes de farmácia que eu mais gosto hoje no Brasil, que é a Entrefarma, rede que me acolheu. Excelente rede. É a rede que me acolheu com todo carinho, todo coração lá em 2012. E depois vim para São Paulo para ajudar no projeto da criação de uma rede que estava sendo criada lá no começo de 2012, a Ultra Popular. Hoje já é uma rede com mais de 1.000 farmácias. Na época tinha umas 20, 30. Fui convidado para trabalhar aqui em São Paulo como analista comercial lá em 2012. E aí saí de analista, gerente, e em 2016 fui promovido a diretor da empresa. Então hoje tenho a diretoria de inovação e tecnologia, mas já acumulei na minha função já a diretoria de atendimento, treinamento, marketing, eventos. Então, graças a Deus eu tive muita oportunidade de estar próximo de pessoas muito boas, sempre apoiaram muito a minha função, sempre me apoiaram muito, sempre me ensinaram muito. Então eu sempre tive sorte de estar próximo de pessoas muito generosas, que sempre apostaram muito em mim, e também bastante sorte de estar em alguns lugares na hora certa, né? Então eu acho que da minha parte, basicamente a única coisa que eu fiz foi dar o melhor de mim em toda a situação que eu estava. E aí a situação vai levando a gente, vai trazendo pra gente novas oportunidades.
Bom, profissionalmente é isso. Falei que era material de exportação. Profissionalmente é isso, né? Como se fosse pouca coisa. O cara ficou 5 minutos falando. Tem a Wikipédia, só do Ney. Já tá no Wikipédia, certeza. Sou o marido da Juliane, acho que essa é a parte mais importante. Minha esposa, que tá em casa, te amo. Tenho 2 crianças também, que é a parte mais importante também, o Miguel e o Tomás, um de 3 anos e o Tomazinho que tem 1 ano e 22 meses. Então, acho que essa é, de tudo que eu tenho na vida, essas são as conquistas que eu mais me orgulho. Profissionalmente eu tenho bastante felicidade em ter caminhado aí, a caminhada que eu fiz, mas minha família é o meu bem maior. Ter a minha esposa em casa, cuidando de mim, das crianças, e ter os meus 2 pequenos lá é a minha maior conquista. Pô, show de bola. Posso fazer uma pergunta profissional? Claro. Cara, o que você considera mais importante num líder? Cara, é porque assim, o líder, ele é uma pessoa que as pessoas te colocam nessa posição. Então, quando eu olho para as pessoas que eu enxergo como líder, é fácil eu te dizer. Agora, eu não me enxergo como porque não é uma posição onde eu me coloco. Eu posso ser gestor de alguém, mas líder é a pessoa que me coloca nesse papel. Então, quando você me faz essas perguntas, eu penso nas pessoas que eu entendo que são meus líderes. E o que eu acho que é fundamental que essas pessoas têm, que é o fato de eu as colocar nesse local, né, nesse patamar, nesse panteão. Primeiro, elas são pessoas confiáveis. Elas são pessoas de confiança. Elas são pessoas que são inspiradoras. São pessoas que têm valores que coadunam com o meu valor, então por isso também é fácil confiar e é fácil ser inspirado por elas. E terceiro, elas são pessoas que conseguem ser uma passagem segura para mim. Então elas conseguem me transmitir que através da liderança delas eu vou conseguir sair do local onde eu estou e elas vão conseguir me levar para o local onde eu desejo ir, de maneira segura e inspirada, entendeu? Então, essas são as pessoas que eu enxergo e que eu tenho o prazer de trabalhar hoje no dia a dia, que eu tenho condição de colocá-las como líder porque elas desempenham esse papel para mim, entendeu? Agora, seria muita pretensão minha aqui falar, eu como líder entendo, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas te colocam lá, não é onde você se coloca, entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre a liderança. Legal que o Ney explicou exatamente o que ele é pra maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com ele. Aí é bondade sua falar. Tem que perguntar pra essas pessoas se eu fazer a prova dos 9. Não, assim, eu sou um exemplo disso, assim, hoje vocês estão tendo o prazer de conhecer um pouco mais o Ney e ao longo desse papo, que a gente não é entrevista, né? Esse papo que a gente está tendo hoje, vocês vão ter espero que vocês conheçam pelo menos um pedacinho do que a gente já conhece, porque isso é muito valioso. O Ney foi um dos caras que eu trabalhei junto, né? Hoje, se eu consigo desempenhar o trabalho que eu desempenho, algumas pessoas foram muito importantes na minha vida. Meu pai foi muito importante, por exemplo, que ele foi, por tudo que ele me ensinou, e o Ney pelos mesmos motivos, pelo exemplo e pelas coisas que ele me ensinou. Eu já falei isso pro Ney, eu nem lembrava disso quando eu comentei isso com ele, que uma coisa que ele me falou mudou muito e inclusive eu acho que eu já falei pro Gustavo sobre isso. Um dia eu cheguei muito puto pra trocar ideia com o Ney, eu falei, cara, nossa, eu cumprimento o cara nem me responde. Aí é foda, porque, pô, eu dou bom dia pro cara, o cara não me responde, isso é muito falta de educação. Aí o Ney me falou um negócio que me marcou pra sempre, cara. E tipo, isso fez eu mudar como eu via as coisas. Ele falou assim, cara, você dá bom dia pra ele porque você quer que ele tenha bom dia de volta ou porque você quer que ele tenha um bom dia? E ele nem lembrava que tinha me falado isso. Isso mudou muita coisa que eu pensei dali pra frente. Então, assim, esse primeiro papo de introdução ao Ney aqui é pra vocês entenderem os valores dele. Então, tentarem entender por que é o tamanho da admiração que eu e todas as pessoas que conhecem ele têm e por que tudo que ele fala pode agregar em muita vida de vocês que estão ouvindo, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Essa história foi interessante mesmo. Quando você me contou, eu não lembrava. Quando eu te lembrei que você tinha me contado? Quando você me lembrou isso aí, eu não lembrava disso. Mas é um pouco do que eu imagino mesmo, sabe, Bruno? No dia a dia, você é interessante você buscar fazer as coisas por um propósito que tem a ver com os seus valores e genuíno, assim, sabe? Sempre que você busca algo em troca,
Primeiro, a expectativa é a mãe da frustração. Então, sempre que você tem uma expectativa sobre o ato de alguém, isso tá no andar da outra pessoa, não tá no seu. Então, querer que os outros respondam ou se locomovam ou se movam da maneira que você espera, é bastante difícil isso acontecer da forma exatamente como está na nossa cabeça. E aí você geralmente vive frustrado. E é interessante quando você entende que isso está no poder do seu lado de mudar isso. Então, se isso te traz infelicidade, trazer felicidade é você só mudar esse mindset. Ninguém tem um poder a não ser você de mudar essa situação na sua vida. Eu penso muito nisso. E o Bornelli também me ensinou muito quando a gente trabalhou junto. E é sempre um prazer estar próximo de você, porque a gente sempre troca bons papos. Eu sempre saio mais reflexivo, com novas ideias. Você sempre agrega bastante na minha vida. É bom estar com você também por perto. E cara, depois de tudo que você falou aqui pra gente agora, dessa história fenomenal de carreira, como é que foi começar isso lá no Mato Grosso, aos 12 anos de idade, e isso tá aqui em São Paulo agora? Fala um pouco pra gente. Você tem uma apresentação legal, né? Que é a tua foto moleque lá e a tua foto da Paulista, né? Eu acho muito icônica essa imagem. É muito louco, assim, viu, Bruno? É uma história bastante corrida, né? Eu saí de casa, eu tinha 12 anos, fui trabalhar no mercado com meu pai, então saí da casa da minha mãe, meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade, então basicamente fui criado todo com a minha mãe. E aí meu pai comprou um mercadinho e chamou os filhos homens pra trabalhar lá, mas trabalhar no meu pai é como se estivesse trabalhando fora mesmo, com um chefe e tudo, né? Porque não aliviava nada. Então eu tive contato com o mundo do trabalho com uns 12 anos. Depois a situação lá do investimento que meu pai fez não deu certo. Fui trabalhar numa refrigeração pelo CIE, que é aquele centro. Nossa, tem aqui estagiário, tá, integração de empresa escola e tal. Inclusive nunca assinaram meu estágio. Lá deu tudo certo. Lá Areado não tinha. Enfim. E aí trabalhei na Refrigeração Avaí. Entrei lá também como uma aposta dos donos, porque eu não tinha nem qualificação para ser secretário da Refrigeração Avaí. Né? Então eu trabalhei lá na parte da refrigeração. Minha família é uma família bastante simples, bastante humilde, ninguém é de posse, nada. Então comecei essa vida lá na refrigeração, depois saí da refrigeração, fiquei um tempo desempregado, morando eu e meus 2 irmãos juntos numa casa lá no Boa Esperança. Minha mãe teve um problema de saúde, foi morar com a minha madrinha, a gente viveu um tempo ali. E ali foi um tempo que virou bastante chave pra mim, porque esse tempo que eu fiquei desempregado foi um tempo que eu passei bastante dificuldade, enfim, passei fome, almocei manga, porque eu não tinha comida em casa, enfim. Então foi uma época bem, assim, pesada. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu já devia ter uns 18, 19 anos nessa época. E foi uma época bem dificilzinha da vida, que a gente passa e a gente aprende onde que a gente não quer estar mais, entendeu? Então, e foi bacana eu ter passado essa experiência para entender onde que eu não precisava mais voltar. Depois entrei no ramo de farmácia, a convite de um amigo meu, um grande amigo meu que hoje trabalhamos juntos, né? O Paulo, ele me abriu as portas na farmácia. O convite foi para trabalhar do meio-dia às 8 da noite. Meio-dia eu entraria na farmácia, 1h para ser caixa, e à noite eu trabalharia na área de entrega. E aí eu cheguei pro Paulo, era para ganhar lá um valor X, né? Posso falar aqui, na época era R$300 por mês. E aí o Paulo fez a proposta. Pensem que isso é, sei lá, 2006. Então R$300 não é o R$300 hoje, mas ainda era um valor razoavelmente baixo. E aí eu cheguei pro Paulo e fiz uma contraproposta para ele. Falei assim, cara, trabalho, tudo bem, mas eu quero te fazer uma contraproposta em relação a esse valor. Ele falou, tá, o que você quer? Eu falei assim, eu quero entrar às 7 e sair às 8 do horário. Quero entrar mais cedo e sair no horário que você pediu. E o que eu quero a mais é que você me pague o almoço. Porque não tem almoço em casa, entendeu? Caraca. Então o Paulo topou, aceitou a proposta. Eu comecei a entrar às 7h na farmácia, saí 8h, feliz da vida, porque estavam me dando uma oportunidade, além de almoçar todo dia,
de eu poder trabalhar e ter o meu sustento. Eu já morava sozinho junto com meus irmãos e tal, naquela situação e tal. Então, foi uma época bacana da vida que a gente teve uma primeira oportunidade. Cresci no ramo de farmácia, virei balconista, porque é muito difícil você se transportar da área para a área do atendimento, que é onde a área que remunera maior na farmácia, porque você precisa conhecer alguma coisinha de remédio, posologia, entender letra de médico e tal, para começar a atender bem no balcão. Eu consegui fazer essa transição um pouco rápido, demorou um ano mais ou menos para eu já estar atendendo no balcão. Depois a empresa foi adquirida por uma outra rede lá da cidade. Eu fui junto, grudadinho no PEC, compro uma farmácia, ganho funcionário. Ganhou a farmácia, ganhou nele. Eu fui no meio ali do PEC. Tipo, uma pessoa no contrato. Eu fui no meio. Era anexo 1, Ney. No PEC. E aí trabalhei lá com o Roberto, um japonês que me deu todas as oportunidades que eu tive no começo da minha carreira como atendente. Depois ele me fez a proposta para ser supervisor de marketing da rede dele. Então eu tenho essa carta de promoção até hoje lá em casa. Lá em, acho que foi 2003, uma coisa assim. E fui supervisor de marketing nessa rede, montava a loja e tudo. E aí teve um dia, eu tava numa das farmácias lá, eram 9 lojas, tava numa farmácia, recebi uma ligação de uma ex-funcionária, que o marido dela trabalhava na indústria. Ela passou pro marido, o marido dela falou assim, ó, você quer trabalhar na indústria? Falou o nome da indústria e tal. Falei, quero. Aí então tá bom, manda o seu currículo lá pra área tal, que você tá contratado. Então eu entrei na indústria multinacional assim, desse jeito. Né? Foi muito legal, né, a entrevista. O QI da hora que você tinha. Cara, e acho que a proposta era pra ganhar metade do que eu ganhava na época, mas era a opção de eu trabalhar numa indústria. Então, eu tava na rede de farmácia só abaixo do dono. Então, tinha o dono e mais 3 supervisores de marketing. De carreira ali, né? Eu ia ganhar metade trabalhando de back-office dentro de uma indústria, entendeu? Então, quer dizer, a projeção de carreira era muito grande. Eu tava na época de apostar nisso, de arriscar. Sim. E tal. Então, trabalhei na indústria. Indústrias multinacionais são uma grande escola, elas tomam tudo de você, todo o seu tempo de tempo, você põe de vida, elas tomam, mas também te ensinam muito. Então, eu aprendi muito, cresci muito, tive muitas oportunidades nessa indústria. Trabalhei lá por 5 anos, fui promovido 4 vezes, sempre tendo oportunidades novas. E aí saí de lá, fui para Belo Horizonte, como eu contei, e depois vim para o ramo de farmácia e ajudei a criar hoje a Ultra Popular, que é uma das maiores redes do Brasil. Ajudei a criar a Febrafar, ajudei no crescimento da Febrafar aí nesses últimos 9 anos que eu trabalho hoje nessa empresa. E hoje estou na posição de diretor. Tenho a minha família que ainda mora lá em Mato Grosso, minha mãe, entendi. Meus irmãos que depois da minha esposa, meu irmão é o amor da minha vida. É a pessoa que eu amo de paixão, que é a pessoa que, enfim, a gente tem uma história quando a gente passou fome e tal, a gente estava um do lado do outro, vivendo aquilo junto, né? Então, quando a gente juntou um do lado do outro, falando, não vamos mais passar por isso aqui, parece que a gente virou uma chave. Virou uma chave ali muito grande para nós dois. Puta, que legal. Então, essa história um pouco de como que cheguei, mas assim, cara, a única coisa que eu fiz é tudo que me davam, essa história de que tem que fazer o que gosta. Na verdade, eu sempre gostei, ou eu tive muita sorte que eu gostei sempre de tudo que eu fiz. ou a questão é o seguinte, cara, é você olhar pra trás, às vezes você não tem ponte, né? Então você só tem um caminho que é pra ir pra frente. Você não tem ponte, você não tem cama quentinha de volta pra trás, então você tem que só andar pra frente. E acho que isso me ajudou bastante a sempre olhar pra frente e me dar o máximo. Me dá o máximo pra ir pra frente e tal. E eu tive gente que apostou em mim. Mas eu também desconheço pessoas que se dão o máximo e não aparece alguém que olha pra você e não te dá uma oportunidade, sabe? Então, se eu podia já deixar uma primeira mensagem pra galera aí, sabe? Continua acordando cedo e dormindo tarde, você vai dar sorte, né? Essa conversa que hoje tá no Instagram, sim, né? Cuidado, muita gente falando, né? Acordando cedo, dormindo tarde, uma hora da sorte. Eu acho que é por aí, né? Por aí. Pô, legal. E entrando agora na parte do seguro, da proteção financeira, que é o nosso core business aqui, qual que era a sua opinião e qual que era a sua relação ou posicionamento em relação ao seguro de vida antes de conhecer o Fê?
Não te conhecer não, né? Mas antes da gente trocar ideia sobre. Então, Brunão, é engraçado, porque eu me achava entendedor do tema. Que pode ser que de repente é um pouco diferente de uma espécie de público que vocês têm aqui. Eu achava que eu entendia do tema, então eu tinha feito a conta assim, eu tenho um apartamento que tem um seguro de vida, tem um seguro em relação à minha vida, que se eu morrer aqui, as prestações quitam. O financiamento tá pago, então minha esposa vai ter um apartamento caso aconteça alguma coisa comigo, porque quando você pensa em apartamento, a primeira coisa que você pensa é, e se eu morrer? Quando você pensa em seguro, a primeira coisa que você pensa é segurar para caso da morte. Quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado. Sim. Então esse era o meu entendimento. E sempre que a gente entende de algum assunto rasamente, a gente acha que entende muito, né? E de regra esse é o princípio da ignorância. Você começa a entender, você já não entende nada. Isso vai virar corte. Então eu achava que eu entendia bem, então eu tinha feito uma conta simples na minha cabeça, num valor redondo lá de X reais que a minha esposa, que eu tinha que deixar para minha família. E aí eu fiz a conta, o apartamento vale tanto, eu tenho mais tanto no banco e vou fazer um seguro de mais tanto, pronto. Resolveu. Não preciso de mais. Para quem tem ainda uma história como a minha, tipo, o valor que eu imaginei era muito maior do que eu já pensei que a vida ia me dar. Então, sim, tá massa. Não fiz conta nenhuma. Na cabeça, no feeling mesmo foi. Você só foi lá e resolveu o problema que você sabia que você tinha. Eu tinha um problema, que se eu faltasse para minha família, o que eles iam fazer? Fiz a conta, cheguei no número mágico lá da minha cabeça, totalmente no chute, porque aquele número, sei lá, porque já era muito dinheiro na minha família, era muito dinheiro, era o que eles precisavam. E aí foi. E aí o Bordelli, ele me chamou para conversar um pouco disso, aí vira um pouco a chave. Uma coisa que eu não sei se eu já te falei, não sei nem se você vai lembrar, Ney, mas na época, quando a gente... Assim, quando eu consegui, né, sentar pra trocar uma ideia com o Ney sobre isso, a gente aprofundar nesse assunto... Coloca a data, Fê, quando que foi? Eu não lembro, foi... Não, foi metade de 2020. Foi metade de 2020. Metade de 2020, sim, tipo, pandemia no auge, assim. Pandemia no talo. Eu tava em home, né? Fez reunião. O que você não ficou muito tempo, então. Foi lá pra maio, mais ou menos. Maio, mais ou menos 2020. E aí eu falei, muito difícil, a agenda do Ney já era horrível, pra vocês terem ideia, vocês têm um prazer, né? Tipo, é realmente um privilégio isso aqui tá acontecendo, porque eu conheço a agenda dele, né, de hoje. Então, mas me surpreendeu, porque assim, demorou um pouquinho, né, pra gente conseguir marcar, mas você me recebeu, né, pra gente poder bater um papo. Sim. Só que eu só fui entender por que ele tinha feito isso depois, que me contou, né? Essa história é boa, porque assim, Brunão, o Felipe, a gente sempre trabalhou junto, né? E na época em que ele saiu da empresa que a gente trabalhava, a relação entre a minha empresa e essa empresa deteriorou muito. Então o Felipe fazia muita diferença no andamento do projeto, que é um projeto grande que a gente tem. E aí quando o Felipe falou, vou largar tudo e vou vender seguro de vida, né, Prudential, tal, não sei o que lá, eu fui me inteirar um pouco, falei com alguns amigos meus que trabalhavam na área e tal, eles me contaram um pouco de como que funciona, mas todo mundo meio que falando um pouco... mal, assim, do negócio, sabe? Que não é um negócio que... Não é fácil, que né? é fácil, que precisa ter um mailing muito grande, precisa ter um mindset forte, grupo tem que ter uma resiliência. Peraí, uma pausa. Que negócio que é fácil? Enfim. Aí, assim, e o Felipe é um talento na área que ele trabalhava, que é a área de inovação. E aí eu tinha uma vaga para gerente de inovação na época, né? Que eu fiquei segurando a contratação dessa vaga, barrigando a contratação da vaga, não fechei, não contratei, porque eu queria que ele primeiro tivesse uma experiência na minha cabeça. Quebrasse a cara. Na minha cabeça, pelo que os outros iam fazer, ele talvez ia ter uma frustração. E depois que ele não vinha com essa frustração, eu falei, vamos marcar e vamos conversar. Que aí eu vou fazer ele me oferecer tudo, eu vou entender onde é que ele tá. E a gente é muito amigo, assim, né? Então, eu vou chamar ele depois, vou falar, cara, tá numa furada. Vamos botar a cabeça no lugar, os pés no chão e vamos... Volta pro prumo, vamos voltar, né? Você tem vida aí pra conquistar e tal, não sei o quê. E propor pra ele uma carreira também, né? Porque na minha empresa ele teria uma opção de seguir carreira. E aí, cara, o cara vai lá e me apresenta. Aí ele começa a me apresentar e botou um negócio na minha cabeça. Ferrou, né? O negócio é mais estruturado do que eu imaginava. Do cara que treinou ele, quem não tá vendo, o Gustavo, o cara que
querendo ou não, isso aqui só existe por causa dele, porque Também, ele que sim. captou a gente, tá aqui no bastidor, gente. Então, e aí o Bornelli, junto com o Gustavo, fizeram a reunião lá, tal, não sei o quê. E eu, fiquei na dúvida em relação a aquela questão e já fiquei assim... Aí eles ficaram fazendo estudo, não veio a proposta na hora, porque a gente fez toda uma primeira reunião para depois na segunda reunião ter um fechamento de proposta realmente, né? E depois da segunda eu falei, cara, você tá feliz aí, tá te sustentando, eu entendi a proposta e realmente... fechei o seguro, tô aqui, né? E na verdade ele que me convenceu que o negócio é muito sério e muito importante para a vida das pessoas, então agradeço a ele um pouco da insistência por causa da minha agenda. Nossa, horrível, e segundo, realmente se ele não tivesse nesse ramo, muito provavelmente eu nunca teria sido abordado por alguém da Prudential e talvez não teria hoje a oportunidade de assegurar a minha família e o que eu acredito que é importante na minha vida da maneira como eu sinto que eu tenho hoje. Então, até agradecer aqui, Bornelli, por hoje você ter tomado esse caminho na tua vida. É muito bacana essa sua missão. Bacana. Pra você também, Bruno. Muito legal a proposta de vocês aqui no programa. Pô, valeu, cara. Obrigado. E o que você viu de mais... Como que era a relação, né, antes? Vamos pegar a sua visão daquela conta na sua cabeça que você fez e o que o Fê te mostrou. O que você achou de mais diferente assim, que falou, cara, realmente eu preciso dar mais atenção para esse tema? Cara, eu acho que uma coisa que porque eu tenho aqui a experiência de falar assim, eu fui atendido e fechei um seguro de vida por uma dessas blockbusters aí, desse pessoal que vende em banco, né? Você pode falar, não tem problema. Não, pode falar. Não, o colega meu trabalha lá do outro lado, entendeu? Sim, então, eu trabalhei do outro lado sem também. Sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas a proposta de valor deles era uma. Sim. Então, beleza, ok, dentro da proposta de valor deles. Então, tive essa oportunidade desse atendimento e tive a oportunidade de ser atendido pela Prudential. De começo, já é uma experiência bem diferente, porque você tem realmente um estudo personalizado em relação às suas expectativas, o quanto você quer pagar, o quanto você consegue pagar, o quanto você pretende pagar, e o que você quer assegurar, o quanto você quer assegurar. O que é importante para você de então, verdade? O alinhamento do quanto você consegue pagar versus ao que você quer proteger. O Gustavo e o Bornelli ficaram 2 horas comigo só fazendo cálculo, entendendo a minha vida, querendo saber o que eu tenho de custo, o que eu não tenho, tal, não sei o quê. Então, assim, só essa primeira experiência, ela já te traz muito mais informação. Porque você entende assim, Bruno, que não é só assegurar o caso de você morrer. Às vezes você tem que assegurar o caso de você ficar inválido. Entendeu? Às vezes ficar inválido não é bater o carro e ter uma paralisia mental e tal. Às vezes ficar inválido para quem trabalha com computador muitas vezes é você perder de repente movendo as mãos. Sim. Entendeu? Você já perde boa parte da sua produtividade. Entendeu? Então, às vezes ficar inválido também é o caso de você ficar entrevado numa cama e não querer que a sua esposa troque sua fralda. Entendeu? Isso você não pensa no dia a dia. Sim. Quando muito, talvez, pensa como eu. Se eu morrer, o que eu deixo? Mas quando alguém te faz para pensar assim, tá, e se não morrer? E se ficar ali no meio do caminho e por 10 anos... Você ficar ali, quem troca a sua fralda, quem te leva no banheiro, quem te dá banho, sua esposa. Então, tem aí uma gama de informações que te faz refletir sobre aquilo. E se não morrer e não ficar entrevado, mas tiver uma doença grave, que você precisa investir em tratamento, que o plano não cubra e tal. Então, o que acontece? Você também não quer se assegurar sobre isso, né? Então, eu acho que isso é coisa que você não pensa. Então você pensa quando você, né, faz N investimentos, você diversifica a sua carteira de investimento
como uma forma de assegurar aquele dinheiro que tem no banco. Você faz seguro da casa, do carro, da bicicleta, que é cara às vezes, de um monte de coisa, do computador, do celular. Você faz do celular contra vai que quebra. Você pensa que seu celular pode cair, pode quebrar, então ele precisa de um seguro. Mas você que é um ser humano, não cai, não quebra. Você não machuca, você não precisa. Não, quando muito precisa do seguro de morte, mas você não vai cair, você não vai quebrar. Entendeu? Tem gente que acha que não vai nem morrer. Não, tem gente que acha que não vai pegar Covid, né? Que nunca pegaria. Tem gente que tem. E aí passa 13 dias na UTI. Conhece gente assim. Na UTI. Então, assim, aí o cara que é autônomo, que depende de ir pra trabalhar pra ganhar um salário no final do mês, ele não pensa que o cara que é um PJ, por exemplo, ele não pensa que ele pode ocasionalmente não ir trabalhar porque tá no hospital. E aí, como que paga a conta no final do mês que vai chegar? Todas essas contas, na consultoria que eu tive com o Bornelli e com o Gustavo, a gente fez. E aí, assim, depois que você vê, não tem a tecla desver. Sim. Né? Sim. Eu acho que essa é a grande sacada. Depois que você viu que você precisa, até onde você consegue conciliar na sua renda mensal, o quanto você... Aí é uma questão de gestão de risco. Beleza, eu preciso de tanto. Quanto eu estou disposto a colocar, né? Porque seguro não é investimento. Investimento você coloca e tem uma... E a questão do investimento, né? Você tem que investir naquilo que te dá o máximo de retorno possível. Isso é um bom investimento. Então, seguro não é um investimento. Seguro é o que eu penso assim. Seguro é um dinheiro que você coloca para cobrir aquilo que é mais importante para você. Então, você coloca o seguro para o carro e você não espera, depois de um ano, receber da Porto Seguro parte do que você investiu. Você coloca assim, pago... Todo mundo que paga seguro fala assim, pago para nunca usar. Só que é o seguro de vida. Você sabe que um dia você vai usar. Você pode não bater o carro, né? Mas né, um dia você vai precisar. Então, eu penso que a partir do momento que você viu, que o Gustavo e o Bornelli me mostrou, que para os meus filhos terem a cobertura que eu necessitava, que eu queria que eles tivessem, para minha esposa ter a tranquilidade que eu acho que ela deveria ter, eu precisava daquilo, aí a tomada de decisão é fácil. Só que você precisa realmente entrar numa reunião com essas pessoas de coração aberto, sem preconceito. Sim. E isso também acho que foi uma coisa que eu tive sorte, porque por mais que eu queria achar que eu queria tirar o Bornelli de uma furada... Você queria contratar ele? Eu respeito muito ele. Então, quando ele veio falar comigo, eu falei, eu vou ouvir o que esse cara quer dizer. Então, eu não fui assim, eu vou falar, não vem trabalhar comigo. Independente do que ele quer dizer. Porque também o ser humano tem essa capacidade de fechar os canais comunicativos. E não entender nada que o outro falou. Não pensar sobre aquilo. Então, quando o Bornelli veio falar, pelo respeito que eu tenho por ele, pela admiração que eu tenho por ele, eu falei, não, minimamente aqui eu tenho que estar conversando com a pessoa e tentando entender o que ele está me dizendo. Né? E, cara, depois que a pessoa faz a conta e você pode pagar e ele te mostra tudo que você está deixando descoberto... Você tomar a decisão de fazer ou não é mais uma questão de inteligência do que outra coisa, ou da falta de inteligência, no meu ponto de vista, entendeu? Mas não existe. Mais uma que vai virar corte. Bom ponto. Você quer marcar alguém nesse comentário? Marca nos comentários aqui o arroba marca o arroba pra ele ver essa mensagem. Você falou um negócio que às vezes passou despercebido pra quem não conhece, né, a história, que a gente que achava que não quer pegar Covid pega, né? Eu posso falar que, assim, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu tenho a felicidade de dizer que eu paguei um benefício, e esse benefício, assim, o primeiro benefício que eu paguei até hoje, assim, foi o seu, né? Na Prudente a gente fala que a gente vira life planner depois de pagar um benefício. Porque é quando a gente entende realmente o impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? E por que eu falo que eu tive a felicidade de pagar o benefício para uma pessoa que era tão importante para mim? As pessoas falam assim, pô, você torceu pro cara acontecer alguma coisa. Não, muito pelo contrário, aconteceria de qualquer jeito. Você teria ficado doente, você teria parado no hospital, você teria passado o que você passou, independente de você ter um seguro ou não. Então eu fico feliz de ter tido a oportunidade de chegar no momento certo, antes das coisas acontecerem contigo, e talvez ter te proporcionado alguma coisa durante isso, né? Porque assim, o teu seguro estava lá porque você escolheu tê-lo, né? Não, assim, o que a gente fez aquele dia naquela conversa foi te dar a oportunidade, que é o que a gente tenta fazer com a maioria das pessoas, e cabe a
quem tiver essa presença de espírito, vou falar dessa forma, que eu acho que inteligência é pesado, mas que eu concorde, aceitar ou não, né? Tomar essa responsabilidade para si ou não, né? E aí, se você se sentir confortável, eu conheço, né, a tua história lá, e eu acho que é uma história que também pode mudar a vida de gente que tá por aí com problemas parecidos, ou piores, ou melhores, mas acho que a gente sempre vê como as pessoas passam por uma fase que nem você passou, pelo menos alguma coisa liga na cabeça. Legal, Bornelli. Se permitir, eu queria começar um pouco antes do Covid, porque falar do Covid só nesse intervalo de tempo, às vezes foi muito difícil, tá? Passar esses 13 dias, na verdade, teve um período ali mais crítico e tal, e depois eu comecei a melhorar e tal, então teve um período mais final ali que meio já que tava melhor, né? Já tava melhor, então não foi 13 já dias de já tinha uma luz no né? final do túnel ali, né? Não foi. Mas, primeiro, mais de 500 mil pessoas nesse país foi pro hospital com Covid e não voltou para casa. Eu sou uma pessoa que teve a sorte de ir e de voltar. Isso, para mim, acho que já me coloca aí num nível de exceção muito grande, né? Segundo, que eu tive, entre aspas, a sorte de pegar o Covid num período em que a gente estava ali na entre-safra, sabe? Onde quando deu aquela queda, onde todo mundo achou que já estava melhorando e na verdade era o início da segunda onda. Então eu peguei hospitais ainda sem estar 100% lotados, então tive a oportunidade realmente de ter um bom plano de saúde e sair do hospital que eu estava e ir para um hospital melhor. Que mês que foi, Ney? Outubro. Foi de setembro para outubro. Né? Você entrou no finalzinho de setembro e saiu em meados de outubro. Início de outubro. Então eu tive essa também essa felicidade assim de estar ali. Mas mais do que toda essa felicidade, o Covid salvou a minha vida. Porque antes do Covid, lá pro finalzinho de agosto, dia 28 de agosto, eu já falei aqui, minha esposa e meus 2 filhos são tudo que eu tenho. Mas eu tive o diagnóstico do Miguel. Meu filho foi diagnosticado com autismo. E ele tinha 2 aninhos. Hoje tem 3. E o diagnóstico... Hoje eu entendo muito mais o autismo. Então eu entendo que isso a situação... É o estado dele e tá tudo bem, entendeu? É muito mais o pai e a mãe que sofrem do que a criança em si, porque ele é autista, ele não sabe ser diferente disso. E o normal dele é essa situação que ele tem e beleza, tem todo um tratamento para isso, para que ele saia um pouquinho mais pro mundo, né? Mas na época, quando você recebe um diagnóstico desse e pra pessoa, acho que pro pai que ama muito o filho, isso é muito... É muito pesado, assim, sabe? Por mais que foi num hospital importante e tal, a gente teve todo o cuidado ali na hora de receber o diagnóstico, mas foi um diagnóstico muito duro pra mim. Onde, naquele momento, eu perdi toda a vontade de viver. Então, eu sou um cara que adora vinho, que adora churrasco. Eu parei de abrir vinho na minha casa, uma adega cheia de vinhos, eu parei de sentir vontade de tomar vinho. Nunca mais senti vontade de receber ninguém em casa. Nunca mais quis fazer churrasco. Se eu dormia na cama com a minha esposa, não dormisse também, não fazia diferença. Mesmo amando a minha esposa sendo minha primeira namorada, o amor da minha vida, simplesmente a vontade de viver. Continuei trabalhando, me dedicando muito, porque é o que eu sei fazer desde pequeno. Mas fora dali, a felicidade, o mundo ficou um tom de uma escala cinza, assim, pra minha vida ficou uma escala cinza muito grande. Nasceu meu filho. No dia 29 de setembro, nasceu o Tomás. No dia 22 de setembro. 22 de setembro, minha esposa vai me matar. Vai. Então, nasceu o Tomás, dia 22 de setembro. E o Tomás nasceu numa terça-feira, que foi na segunda, a Ju meio que achou que tinha entrado em trabalho de parto. Aí a gente foi pro hospital. Então, imagina, no dia 28 de agosto eu recebi o diagnóstico do Miguel. No dia 22 de setembro
21 de setembro minha esposa vai pro hospital, fica sabendo que teria que já entrar em parto no outro dia, e a gente foi pra cesariana. E aí no dia 22 o Tomás veio à vida. Quando eu fiquei sabendo que minha esposa ia dar à luz no outro dia, o Tomazinho, eu não dormi à noite. Minha esposa conseguiu dormir, eu não, porque eu fiquei a madrugada inteira pensando que amanhã minha esposa ia dar à luz o meu segundo filho, né? E uma cirurgia é sempre uma cirurgia, e ia estar ali sendo né, aberto, mas tem aí N cirurgias de cesariana milhares de cirurgias de cesariana por mês. As duas coisas, das 3 coisas que eu tenho de importante na vida, 2 coisas estavam ali, né? Em jogo, meu filho e minha esposa, né? E aí fiquei a noite inteira tenso, tal, não sei o que. Minha esposa deu à luz, nasceu o Tomás, gordo, enorme. Uma bola, lindo. Minha esposa passou bem a cirurgia, tudo, e a noite inteira eu fiquei acordado. Então, chegou no final do dia da terça-feira, eu tava moído, cansado. À noite eu voltei pra casa, porque minha sogra tava lá, ficou com a minha esposa, e fiquei com o Miguel à noite na casa. Então, o Miguel ele tem uma certa dificuldade para dormir, então a gente ficou ali. Então, na segunda-feira eu senti um cansaço no corpo. Quarta. Na terça, perdão. Na terça à noite eu senti um cansaço no corpo. Na quarta eu continuei com esse cansaço. Na quinta ainda estava cansado, mas eu tinha atribuído a semana toda que tinha sido corrido. Na sexta-feira eu comecei a sentir que estava alguma coisa errada comigo. No sábado, eu fui na praça com meu filho, subi uma rampinha de uns 2,5 metros, já com falta de ar. Putz, tem alguma coisa errada comigo. Já sentia lá no fundo que podia ser Covid, mas não deve ser. No domingo de manhã... Se fosse também, ia passar suave, né? Eu falei, poxa, né? Eu sou jovem e tal, né? O Covid só pega a gente velha, né? Então, no domingo, tô lá fazendo churrasco, minha sogra tava em casa, tal, não sei o que, muito a contragosto. Minha esposa... Não, minha sogra estava na minha casa. Esse também vai virar coxa. Mas eu fazia churrasco. Ela não queria estar lá. Não. Ele não queria estar fazendo churrasco, mano. Você que não queria. Não é isso, não, idiota. Então eu não queria fazer churrasco, eu não tava. Meu filho tava ali recém-nascido e tal, mas não tava no clima, sabe? Ainda não tava no clima de fazer churrasco, nada. Mas meu cunhado tava lá, minha cunhada queria recebê-los bem, então a gente foi lá e fez o churrasco. Minha esposa pede lá um coco e tal, foi abrir o coco, meto a faca no meio do meu dedo assim, ó. Pá! Abriu aqui. Vou pro hospital. Vou levar ponto. Isso no domingo. Cheguei no hospital no dia 29, que foi quando eu internei. Cheguei no hospital, os caras foram lá, me pontearam. No mesmo hospital que depois da noite eu fui internar. Não leram meus sinais vitais. Só chegaram e me pontearam e me mandaram embora pra casa. Se tivessem lido ali, eu já tinha ficado internado. Voltei pra casa, cansado, com ponto, atribuí a todo o estresse, fui dormir. Acordei, eu moro num apartamento, ele tem 2 andares, então tem uma escada ali assim, deve dar uns 14, 15 degraus. E aí na hora que eu fui andar essa escada, eu tive que parar 3 vezes para subir de um andar pro outro, com falta de ar. Dei 3, 4 passos, mais 3, 4, até eu chegar no ponto lá do andar de cima. Sentei no sofá, meu cunhado já tava fazendo a carne e tal. Aí sentei e falei assim, amor, se eu não melhorar, amanhã cedo eu vou no hospital. Né? Já sem fôlego nenhum, entendeu? Se eu não melhorar, amanhã cedo eu vou no hospital. Aí depois eu pensei mais um pouquinho, falei, quer saber, Dilma, já vou resolver isso agora. Vou no hospital, medico, volto embora pra casa, durmo amanhã vejo se eu vou ficar de home ou não e tal, vou embora pro hospital. Chega no hospital, o médico leu meus sinais, no mesmo hospital que eu tinha sido ponteado, leu meus sinais, falou, ó, fica aqui só um pouquinho, vou trazer a cadeira de roda. O que foi? Não, você vai pro balão, você vai pro oxigênio. Tá bom. Comuniquei, me levaram pro oxigênio. Lá eu entrei no oxigênio, fiz um vídeo pra todo mundo. Ah, galera, acho que eu peguei o Covid e tal, com oxigênio no nariz, né? E tal, não sei o que, mas é isso aí, tô bem e tal, não sei o que lá. Nisso vem a mulher, vem a enfermeira, fala, então, saiu sua internação, a gente tá te levando pra UTI. Eu falei, o quê? Então, o quê? Tanto que eu tinha ido
com o meu carro. Falei pra minha esposa, não, fica aí, eu vou lá, daqui a pouquinho eu volto. Então eu fui com o meu carro, deixei lá no estacionamento. Deu 15 dias o carro lá. Sem roupa, tal, não sei o quê. Ele pagou um Celta. Então minha esposa foi buscar o carro, não sei o quê. E aí, cara, eu fiquei lá, aí a médica, a enfermeira me levou pra UTI, na verdade, assim, antes de sair minha internação, comi uma parte, antes de sair da minha internação, me levaram pra fazer a ressonância do pulmão. Quando voltou, demorou mais um pouco, saiu minha internação, a moça veio falando, então saiu sua internação, vamos te levar pra UTI. Eu falei, como assim, me levar pra UTI? Não, vamos pra UTI, vamos pra lá agora. Aí pegou, me levou pra UTI, cheguei lá na UTI, tava lá, eu acabei de sentar, a enfermeira cuidando e tal, a enfermeira já chegou falando bem assim, né? Olha, 50% de você sair daqui é do seu psicológico, é da tua cabeça. É você que vai dizer se você sai ou se não sai, o quanto você consegue focar na sua saúde. Falei, tá bom, sem entender muito, né? Porque eu não tava tão mal assim, tava sentindo falta de ar, mas em descanso eu tava achando que eu tava bem, né? Nisso entra a médica, com o laudo da ressonância na mão, virou assim, né? E a menina tinha acabado de falar, 50% tá com você, tá, não sei o que lá. Entra a médica. Rapaz, o que você aprontou, hein? Você perdeu 50% do seu pulmão, dos dois. Ajudou bem. O que você aprontou? Esse caso é bem difícil. Falei, moça, Eu quase entrei. vocês entram no acordo. Vocês treinaram pra fazer esse teste? Imagina, eu tinha 1 mês e meio, 1 mês e 10 dias recebido um diagnóstico muito pesado do meu filho. Meu outro filho tinha 5 dias, 7 dias saído do hospital, tinha 7 dias de nascido, né? E aí você recebe um diagnóstico que você tá numa situação muito difícil, né? Você vê já centenas de milhares de pessoas morrendo com essa doença no Brasil todo e no mundo todo. E aí você recebe essa notícia, assim, de cara em relação à sua situação. Cara, foi muito pesado. E assim, pra quem viveu a UTI de Covid sabe o quanto é difícil uma UTI de Covid. Porque a UTI de Covid é separada das demais UTIs, por culpa do ser um vírus, né? Então você é altamente transmissível, então você fica numa ala que é só convidados, né? Só convidados. Então, os enfermeiros são maravilhosos, porque eles estão ali com muita vontade de tirar a gente dali, sabe? Você vê que eles se sentem mesmo num campo de guerra, assim, quem eu consigo salvar. Só que isso também passa pra gente. Sabe? A vontade também, é tanta que passa, que você tá ali numa situação difícil, né? E a UTI de Covid é muito difícil, a gente passando mal toda hora, a gente sem ar, sem falta de ar, com falta de ar e tal. Então, isso tudo é muito difícil. No primeiro dia eu tava mais ou menos, no segundo dia eu piorei muito. No terceiro dia, eu tava muito, muito, muito mal. E eu e meu irmão, que eu falei que é o amor da minha vida, tirado da minha esposa e meus dois pequenos, eu e meu irmão a gente tem um trato. Que assim a gente fez um pro outro. Se um faltar, o outro é o chefe da família desse um que faltou. Então, se eu morresse, meu irmão viraria o chefe da minha casa. E se ele morrer, ele sabe que ele pode contar comigo. E aí eu liguei pro meu irmão no Skype, no WhatsApp, e falei assim pra ele, olha, a gente vai ter que colocar aquele nosso acordo no ar. Você não pode me faltar nessa hora. Acho que minha família vai precisar de você. Então, nesse momento assim que eu tava, teve esse dia que eu achei que eu ia morrer. Nos 13 dias desse dia eu fiquei com medo de morrer nesse dia. Foi no dia que eu até migrei, um dia antes de eu migrar de hospital, sabe? Eu achei que eu ia morrer nesse dia e no dia que eu migrei. Foi um período ali de 24 horas que eu achei que eu ia morrer, sim. E tinha 2 coisas que me davam mais tranquilidade em relação se eu morresse. Eu falei isso pra você. A primeira é a seguinte: meu irmão vai estar aí pra ajudar minha esposa a educar meus filhos. Eu posso contar com ele. Tenho certeza que ele vai honrar essa promessa. E a segunda é, eu tenho um bom seguro de vida, que a minha família não vai precisar passar por dificuldade.
Essas foram as duas coisas que não me botaram em desespero. Porque uma pessoa que passou fome, uma pessoa que comeu manga no lugar do almoço, uma pessoa que não teve oportunidade, sempre estudou em colégio público e tal, não sei o que lá. Saber que se eu morresse, meus filhos não iam passar por aquilo que eu passei. Entendeu? Porque eu tava deixando pra eles, eu tava cuidando deles, mesmo não estando aqui. Entendeu? Então, isso me deu tranquilidade. Me deu calma. E talvez essas duas coisas me tenham me dado calma para poder colocar minhas forças naquilo que eu precisava colocar, que era na capacidade de sair dali. Entendeu? Então, acho que eu falo que é muito sério essa questão de seguro. Eu gosto muito do trabalho de vocês aqui, porque literalmente muita coisa me ajudou a sair de lá. Porque o dia que eu falei isso com meu irmão, a minha empresa ligou pro meu irmão, falou: nós temos que mudar o Ney de hospital, a gente não tá concordando com o protocolo que ele tá tratando. Meu irmão largou a família dele, largou todo mundo, porque minha esposa... um detalhe, eu passei Covid pro meu filho mais velho, pra minha esposa, pra minha sogra. Entendeu? Só que eu não sabia disso, eles guardaram essa informação de mim até eu sair do hospital. Eu sabia. Então minha esposa... O seu irmão tava aqui em São Paulo também? Não, meu irmão mora em Cuiabá. Então quando eu liguei e falei isso com ele, sabe, eu falei assim: Beto, ó, a gente chama Carlos, eu chamo ele de Beto. Falei: Beto, ó, acho que vai ter que colocar o plano em ação. Você vai ter que cuidar da minha família. Se acontecer alguma coisa, eu vou te mandar ter contato do meu agente de seguro de vida, que é o Felipe. Fala com ele, tudo que precisar ele vai desenrolar com você e tal, não sei o que. E assim, você precisa ter esse contato com você. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai ter que dar suporte pra Ju e pros meninos. Pega eles, tira eles de São Paulo, leva aí pra Cuiabá e cuida deles aí. Você virou o pai dos meus filhos. A gente já se considera, eu já me considero o pai dos filhos dele, ele já se considera o pai dos meus filhos. Sabe? De tão unido que nós somos. Mas, literalmente, você vai ter que desempenhar esse papel. Só que aí, nesse dia, a minha empresa viu que eu ia morrer. E lá a gente se ama também como família, entre o presidente, vice-presidente, todo mundo ali se adora muito. E aí, a empresa mandou o avião buscar meu irmão em Cuiabá, trazer ele aqui. E aí ele chegou lá, porque minha esposa não podia me fazer a transferência. Só quem pode fazer transferência no hospital é só uma pessoa da família. Minha esposa não podia sair de casa, porque estava recém-operada e com Covid, né? E aí mandaram o avião lá, buscaram meu irmão, trouxeram aqui para São Paulo. Meu irmão foi lá, brigou com o hospital o dia inteiro para conseguir a minha transferência. Assinou o termo de responsabilidade. Assinou o termo de responsabilidade. O hospital não dava uma ambulância. Ele contratou uma ambulância para ir lá me pegar, me tirar do hospital, me levar para o hospital que a gente confiava mais. Fomos para esse segundo hospital. E lá nesse dia foi a madrugada mais difícil que eu passei. Porque lá nesse dia eu tava lá e no meio da madrugada eu vi um senhor gritando assim, com a voz toda embargada, com falta de ar: socorro, socorro, eu vou morrer, sabe? E você ali você tá ali também, será que eu vou ser o próximo a gritar assim? Entendeu? É muito pesado, mas o TI de Covid é muito pesado. É de hora em hora alguém vem, mete seu sinal vital, troca o soro, aí vem, aplica a injeção, injetável. Aí depois vem, mede o sinal vital de novo. Aí 5 horas da manhã vem aquela tal da gasometria. Você sabe o que é gasometria? É um exame que faz para pegar a sua artéria. A artéria fica aqui no fundo do braço, assim, ó. O cara tem que meter uma agulha que é assim, ó, de cima para baixo. Todo dia faz essa gasometria. Dói pra burro. Essa gasometria, todo dia faz. 5 horas da manhã. E no final das contas, foram 11 dias, nesse dia foi muito difícil. Eu ouvi os médicos falar: se você ficar pronado é você ficar de barriga para baixo ou de bunda para cima. Então, eu fiquei de barriga para baixo. Teve dia que eu fiquei 18 horas, 20 horas de barriga para baixo. Porque se falaram que era bom e que se eu ficasse de barriga para baixo, eu ia voltar para casa, irmão. Eu vou voltar para casa de barriga para baixo. Eu tava ali no hospital, eu não tava ali a passeio, não era um spa. Então, trazia comida, eu comia tudo.
É ruim, é sem açúcar. A água tinha que colocar espessante, porque senão podia engasgar com a água, mudar de lugar e tal. Então tinha que ter um espessante de tanto tempo que eu tava deitado e tal, não sei o que. Então até a água era uma coisa ruim de tomar, porque é gosmenta, assim, sabe? Como se colocasse uma gelatina no meio da água, você tem que beber aquilo ali, entendeu? E muita gente enfraquece na UTI de Covid, porque passa por tudo isso e às vezes você esmorece, entendeu? Então, eu tive a sorte de não... Eu tinha um motivo muito grande para voltar para casa. Mesmo sabendo que estava tudo resolvido, que a gente tinha lá a situação do plano de saúde, do plano de seguro de vida, eu tenho meu irmão, eu queria voltar para casa. Muito voltar para casa, né? Então, eu fiz esse propósito para mim mesmo, fiquei... Todas as horas do dia precisava tomar remédio, precisava beber água, precisava comer comida ruim de hospital, comia comida ruim de hospital sem nada de açúcar, sem nada de sal e tal. Botava tudo pra dentro, não quero comer, dava ânsia de vômito, colocava também. Entendeu? Então, você tem tudo isso que você tem, essas questões da comida, da água, dos exames. Realmente você esquece como que é dormir 8 horas seguidas. Que você é acordado e alguém tá lá, principalmente depois que eu mudei para um hospital que tinha protocolos que eu confiava mais, aí que ficou ainda mais constante o monitoramento. E como eu tomava antibiótico e não melhorava e tiveram que trocar o antibiótico para ver se melhorava, eu passei um tempo ali de indefinição, né, sobre o que ia acontecer comigo. E assim, eu tive a sorte de ficar numa UTI, que geralmente a UTI como é que é, né? Você fica na caminha ali, tem as cortinas e uma cama logo do lado, outra cortina, uma cama logo do lado. Como a UTI do Covid, geralmente eles pegam um andar para fazer de Covid e tal, eu tive a oportunidade de ficar num quarto de UTI, então eu tava sozinho, né? Só que esse quarto tinha problema na porta. Então assim, a porta não fechava. Toda hora entrava alguém, fazia algum lançamento no computador que tinha ali do lado da minha cama e saía e deixava a porcaria da porta aberta. E os médicos trocavam um plantão, eles trocam um plantão próximo do paciente, né? Então esse paciente aqui é o fulano de tal, assim, assim, assado. Eu sempre de prona, virado de barriga pra baixo e tal. Ou de bunda pra cima. Então sempre de prona e ouvindo o que os médicos estavam falando do meu caso. Entendeu? E até eu começar a melhorar, a conversa era sempre a mesma. Seu paciente, né, Henrique dos Santos, ele tá tomando tal antibiótico, tá tantos dias sim, prona sozinho, ou na época eu não tava pronando, precisava de ajuda para pronar, porque chega uma falta de ar tão grande que você não consegue virar. Você não tem força realmente para virar. O Covid faz isso com você, né? Você não tem força, você não consegue se levantar, enfim. E aí os caras falaram, olha, já trocamos antibiótico, não tá respondendo ainda, se continuar assim vai ter que entubar, né? E eu do meu lado, não vou entubar. Acho que eu cheguei a usar 47 litros de oxigênio, né? Tava lá na máscara. Então usei, antes de ser entubado, eu fui até o limite. De todo, você passa por um catéter, aí vem uma máscara, aí vem um alto fluxo, que é uma máscara que eles colocam aqui, que junto com o ar vai água, porque é tanto ar que solta que se não fosse água ressecaria todas as suas vias aéreas, entendeu? Sangraria, estouraria tudo lá por dentro. Então tem que ir água junto com ar. Então você tá deitado, tá escorrendo água assim, ó, do seu nariz, depois que eu tava deitado de prono, aí tá escorrendo água ali, assim. E fica o dia inteiro isso. Eles deixam lá, eles não tiram e colocam. Não, aí tem um exercício que eles fazem lá, esqueci o nome que é com uma outra máquina que vem assim, e você tem que ficar, tipo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, fazendo com esse respirador, que ele é muito mais forte. Então você tem que ficar ali. E aí, a médica uma vez falou pra mim assim, ó, é esse daqui que vai abrir os seus pulmões. Porque como eu perdi metade dos pulmões, tanto um quanto o outro, eu tava com um pulmão só, 50% de cada lado.
Então a metade que eu perdi, ficou como se fosse colada. Foi do jeito que eles me explicaram. Entendeu? Ficou colado. Então, o que eles falaram? Esse aqui ele vai soltar um ar no seu pulmão que ele vai ajudar a abrir essa parte colada. Não sei se tá certo ou não, mas foi o que me explicaram. E aí me falaram que aquilo que era bom, né? Então eles colocavam aquela máscara em mim e aquele negócio ele aperta aqui assim, ó. Então imagina 45 minutos de um elástico apertando a sua cabeça muito, muito forte. Dobrando a sua orelha e tal, muito, muito doído. E me falaram que aquilo era bom. Se eles não viessem tirar, eu não ligava chamando. Já cheguei a ficar 2 horas com aquele negócio lá. Se aquilo era bom, não era eu que ia achar mais. A menina faz o quanto você aguentar. Se aguentar 15, 20, 30 minutos, fica. Eu falei, eu vou ficar aqui. Dá 3 dias com esse negócio, né? Se você não vier tirar, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu vou voltar pra minha casa. Minha esposa tá me esperando lá. Minha esposa é jovem e é linda, Bruno. Você tá tentando arrumar o que você cagou mais cedo. Não, sabe. Eu dei em cima dela por 20 anos até conseguir convencer ela a casar. Pior que é verdade, eu conheço essa história, é verdade, mano. Então, foi muito difícil passar por tudo isso. Muito difícil mesmo, sabe? Aí teve essa história dos médicos falando isso no pé da minha cama, sabe? Que é mais peso que coloca nas costas. Imagina tudo isso com pensamento ainda de o que vai ser com a minha família caso eu morrer. Imagina o peso, Bornelli, que eu teria na minha cabeça. Claro, todo mundo fez o que podia. Meu chefe ligou para os meus gerentes. Vocês estão proibidos de mandar mensagem pro Ney. Descopia ele em todos os e-mails. Vocês estão proibidos de mandar mensagem pro Ney. Corta os e-mails dele. Porque eu fiz no mesmo ano passado foi muito complicado. No mesmo ano eu fiz uma operação de apendicite. E eu cheguei, no outro dia operário de apendicite, eu entrei pra trabalhar numa live, com o computador na mesa ali, entendeu? No colo, entendeu? Eu tava ali já fazendo live, meu chefe brigou comigo e tudo e tal, não precisava realmente, mas eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de trabalhar. Então eu tava ali. Meus gerentes não falavam nada comigo, o grupo que eu tava morreu tudo, quase que me tiravam, eu tinha entendido que tinha me tirado do grupo, sabe, do grupo. Então todo mundo me poupando de muita coisa. E uma coisa que me poupou de muito peso foi saber que, tipo, putz, meus 2 filhos, minha esposa, na parte financeira, eu vou faltar pra ele em tudo se eu morrer. Eu vou faltar nas brincadeiras, eu vou faltar no colo, eu vou faltar de ajudar minha esposa à noite cuidando das crianças, porque eu sempre fiz isso, acordar de madrugada e cuidar dos meninos. Eu vou perder, eu vou ser uma lembrança, eu não vou ser nenhuma lembrança pros meus filhos. Porque uma criança de 2 anos não lembra do que acontecia. Então eu vou ser uma foto de que seu pai era um cara legal. Isso que eu vou ser. Mas eles não vão passar por dificuldade financeira. Já é alguma coisa. Entendeu? Isso foi um peso muito grande que me tirou da consciência. Resultado, saí do Covid, depois de 11 dias de UTI, 2 de apartamento, saí do Covid. Mais do que curado do Covid, saí curado da depressão. Saí de lá com uma baita de uma vontade de encontrar meu filho, de amar ele todos os dias da minha vida, de aceitar de Deus a vontade de Deus, tentar entender toda a vontade. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, então toda a vontade de Deus é boa. Toda a vontade de Deus é boa. A gente não entende essa bondade, porque a gente não tá nesse nível ainda, mas toda a vontade de Deus é boa. E hoje eu vejo meu filho e cara, ele é perfeito. Ele é perfeito. Abri vinhos, já comprei vários, a adega já esvaziou, já enchi outras vezes, né? Já fiz vários e vários churrascos, fiz inclusive até pra você lá em casa. Então o Covid, eu tive a experiência de entrar e sair, coisa que muita gente não teve. E eu tive a experiência de sair, mesmo com um pulmão só no lugar de 2, melhor do que quando eu entrei. Porque eu saí com muito mais vontade de viver a vida de quando eu tava entrando. Sabe, eu saí com muita mais vontade de querer estar e não é cobrir de flores a realidade.
A realidade, ela é difícil mesmo. E eu não sei em que momento que eu esqueci isso, porque a minha realidade sempre foi muito difícil, entendeu? Mas a realidade, ela é difícil em N aspectos, entendeu? Mas você enfrenta essa dificuldade com a lupa e com a lente que você escolhe olhar. Sabe? Tem gente que acorda de manhã cedo, meu terapeuta que fala isso. Tem gente que acorda de manhã cedo feliz porque tem café da manhã. Tem gente que acorda de manhã cedo triste porque tem que preparar o seu próprio café da manhã. Entendeu? Então, assim, a minha realidade, meu filho é maravilhoso, meu filho é perfeito, os dois são perfeitos. Eu tenho um casamento perfeito, eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho uma equipe ótima, eu tenho a oportunidade de conviver com N amigos, eu tenho meu irmão, minha irmã, que eu amo de paixão, meus sobrinhos. Eu não tenho nenhum motivo na minha vida pra me deprimir, não tem nenhum motivo. A vida me deu muito mais do que eu já um dia esperei. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de felicidade mesmo. Eu tenho uma família maravilhosa, que é tudo pra mim. Então, não tem motivo de um cara desse estar deprimido. E precisou Deus me colocar numa UTI de Covid pra eu perceber isso, de uma vez por todas. Entendeu? E dar valor a tudo aquilo que eu acho que precisa ter de valor mesmo. E respeitar tudo aquilo que a gente tem que respeitar mesmo. Então, depois de sair do Covid, eu saí com mais dinheiro do que entrei também. Porque eu tinha feito junto com o Bernelli uma parte do seu seguro uma parte do meu seguro é renda hospitalar. Que na verdade eu já sabia, porque quando eu tinha sido internado por causa da apêndice, da operação da apendicite, né? Quase que eu acionei essa cláusula, porque tem uma quantidade de dias, né? Sim. Acho que é mais de 5 dias e tal. E aí eu quase acionei, mas não deu certo. Eu falei, putz, podia ter ficado mais 2 dias. A gente falou isso mesmo na época. Acho que eu fiquei 3 dias só no hospital. Eu falei, putz, mas podia ter ficado mais 2 dias e tal. Eu não sabia o que eu tava pedindo. Não tinha ideia do que eu tava pedindo, né? Que idiota, né? Então aí teve essa parte aí que eu acho que saí com mais dinheiro do que quando eu entrei. Que eu tenho 2 sortes, né? Uma é de ter feito seguro e outra de trabalhar na empresa que eu trabalho, porque por mais que eu seja PJ, eles pagaram meu salário integral e cuidaram de toda a minha família também, né? Então, sim. Não, só o lance do avião, cara, pagar o avião pro seu irmão. Isso, não, e cuidar da minha família, mandaram enfermeiros, porque minha esposa ficou sem as funcionárias lá de casa, porque ela tava com Covid e a senhora tiveram que ficar em casa. Então imagina uma mulher recém-operada, a mãe uma senhora de 60 anos, com Covid também, 2 crianças novas, uma hiperativa por causa do autismo. Então assim, minha esposa tava lascada. Aí o pessoal contratou lá uma enfermeira para ficar com a minha mãe, com a minha esposa. De 8 a 8 horas trocava um turno lá, era uma enfermeira, são 3 enfermeiros que ficaram lá 24 horas por dia com a minha esposa. Minha empresa é fenomenal, e aí no final do mês ainda pagaram meu salário tudo inteirinho, assim, como se não tivesse ficado fora, né? E aí no final também ainda acessei o auxílio hospitalar a renda hospitalar lá que eu tenho no meu seguro, que eu tinha feito justamente para esse caso, né? Quando eu fiz um cálculo lá, né? Acho que não convém entrar nos valores aqui, mas eu fiz um cálculo lá achando... A diária da sua renda, foi mais ou menos menos isso? Um pouco, mas por ali, assim, sabe? Entendi. E aí, eu sei que aí o Cornélio falou assim no final e tal, eu saí de lá. Eu já sabia que eu tinha esse dinheiro enquanto eu tava ali no Covid. No finalzinho ali, já quando eu fui pro apartamento, eu falei, eu vou pegar o dinheiro, mano. Eu já tava melhor, já tava... Cara, ele me ligava, ele não tinha tido alta ainda. No Web Motors, né? Falou, não, ele me mandava mensagem, ele não tinha tido alta ainda. Ele falou, e aí? Eu falei, mano, quer que assalte um banco, velho? Calma, sai daí primeiro, né? Então teve esse caso, realmente. Aí o fato de, quando você vai eu não sabia dessa questão da apólice, então quando você vai para uma UTI, você ganha o dobro do valor contratado, né? Sim. E aí o valor do quarto é o valor que você contratou, mas o valor da UTI é o dobro. Quando me vendeu, eu não lembro se ele falou isso, mas quando ele me vendeu, pra mim, provavelmente deve ter falado, mas só que eu não lembrava, porque é muita informação. Você fecha essa renda hospitalar, aí você corta o dedo, aí se tem um problema de coração, aí se tem um negócio, aí se morre por causa de saúde. Você sai com tudo isso documentado, né? Sim. Mas
Não, no dia é muita informação, você não guarda tudo. Você fica com aquilo que é o principal, né? E aí saí de lá, falei com o Bornelli, e eu sou um cara que... Eu saí do hospital no sábado, meu presidente e o meu irmão daqui de São Paulo, que é um amigo de infância, foram me buscar no hospital, né? Saí lá do hospital, mandar um grande abraço lá ao pessoal do Beneficência Portuguesa, foi o hospital que salvou minha vida, os protocolos e os médicos, os enfermeiros, todos maravilhosos. Com certeza, se eu não tivesse ido pra lá, eu tenho pra mim que eu não estaria aqui hoje. Um beijo pra todo mundo, doutora Miriam, fisioterapeuta Luiz, são pessoas que eu rezo diariamente pela vida deles hoje. E são pessoas maravilhosas. Fora toda a equipe lá, os enfermeiros, que infelizmente eu não guardei o nome deles todos, mas eu rezo por eles ainda assim. E foram me tirar no sábado. No dia 12 de outubro eu saí de lá, 10 de outubro, 11 domingo, 12 era feriado. No 13 eu tava na empresa. Pior que tava mesmo. No 13 eu falei, você manda alguém vir buscar aqui, o motorista da empresa vir buscar aqui, Edson, porque eu não vou aguentar ficar em casa. Você me leva aí pra empresa. Nem que eu chegue aí 10 horas e 3 horas da tarde eu vim embora pra casa, mas eu tenho que ir pra minha empresa, eu tenho que cuidar da... Eu não aguento ficar em casa, vou ficar louco se vocês não fizerem isso por mim. Aí o presidente, tá bom, mas você não vai chegar aqui no horário que você chega. Então foi lá, me mandou buscar. Então eu já meio que quis voltar na rotina logo na sequência. Eu já tinha perdido 13 dias da minha vida com o Covid, não estava disposto a perder mais. Estava querendo viver a vida, viver minha paternidade novamente, viver meu matrimônio novamente, cada vez mais, com mais intensidade. Quase botamos um terceiro filho aí no negócio. Brincadeira, tava lá no resguardo, a mulher 40 dias. Né? Então, mas quase. É, porque eu tava aguentando mais que você. Tava. É verdade. Então, eu no dia a dia, né, eu não tinha tempo pra correr atrás disso. E tem um monte de coisa pra correr atrás que eu não sei de nada disso, Bruno. Quem correu atrás disso tudo foi tudo ele. Sim. Então, eu já sei foi o Bornelli. E aí, como é que funciona? Eu sei que... na verdade, acho que você nunca soube disso, mas assim, que dia que você foi internada? Dia 29 de setembro e saí de lá... Foi no domingo isso, né? Isso, foi no domingo. Dia 30 de setembro a gente já começou a correr atrás. Dia 30 de setembro eu já dei entrada no sinistro seu. Podia ser que você saísse em 4 dias. Mas era melhor já ter começado a acelerar, porque seria mais rápido e não ter problema. E cara, eu lembro que ele comentou comigo do pagamento do seu benefício. Eu não sabia que era seu, mas eu lembro que ele estava num processo de pagar um benefício. E a gente conversou, não sei se você vai lembrar disso. Você falou, cara, são 2 hospitais... E eu tô dando foco nisso porque se eu titubear vai demorar muito para pagar e eu não quero que ele demore para receber. Na verdade, assim, o maior problema de todo o pagamento do benefício foi os hospitais. Não, e assim, tá. Uma coisa. O maior problema dos pagamentos dos benefícios, a gente tá falando que eu recebi com menos de um mês. Acho que foi umas 2, 3 semanas depois da alta. Entendeu? Acho que foi uma coisa assim, entendeu? Porque teve um negócio lá do pessoal demorar pra mandar o prontuário. A gente precisava do prontuário. Porque a gente precisava mandar pra seguradora. Isso, aí só depois. Eu sei que depois do prontuário, sei lá, não lembro. Na minha cabeça, foi menos de 10 dias o dinheiro tava na conta. Eu sei a data exata. Assim, na terça-feira à tarde a gente conseguiu reunir toda a documentação. Na terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde eu recebi o último prontuário. Sim. Eu juntei tudo, assim, tinha coisas que a gente precisava sua, que era tipo comprovante de endereço. Eu lembro que tinha até um dado que a gente tinha preenchido errado. O número da tua casa era 33, a gente tinha colocado 333, alguma coisa assim, tinha um número que estava errado. Bicho. 333, a gente tinha colocado 33. Isso, aí a gente teve que fazer a declaração, mandar. É amigo, né? Quando eu fui pra lá, ainda coloquei no mês errado. E aí a gente deu entrada, na terça-feira a gente conseguiu reunir tudo, né, assim, e pra todo mundo que teve a oportunidade de conversar comigo em alguma abordagem, um papo desse tipo, eu sempre falo que eu tenho 5 responsabilidades aqui como Life Planner, né? Um dia a gente vai falar sobre todas, mas a quarta, eu sempre falo que tá lá quando o meu cliente precisar, né? Não é se, é quando. Porque isso em algum momento vai estar. O meu pai, ele, por causa da funerária, ele sempre falou um negócio que me guiou, que é assim, o cara que precisa, ele não pode esperar, né? Senão ele não precisava. Então, eu sempre entendi que a seguradora ela estaria nesse momento, mas eu nunca tinha visto ela estar, né? Eu não tinha essa... Assim, eu confiava como cliente, nem confiava como Life Planner. Já tinha visto casos, mas de gente que pagou benefício rápido, mas eu nunca tinha pago o benefício, né? Então eu não sabia como era. Os hospitais foram excelentes, né? Assim, na medida do possível.
troquei e-mail, liguei, resolvi, os caras mandaram. Era enorme o prontuário do Ney. Era enorme, assim. Eram páginas e páginas e páginas e páginas, e eu meio que li todas as páginas pra poder mandar pra seguradora, e a gente conseguiu mandar na terça-feira. Então a seguradora também teve que fazer toda a análise de todas aquelas páginas. Na segunda-feira de manhã eu já tava na conta da família. Então, assim, foi na terça e na outra segunda. Na terça uma semana, na segunda seguinte o dinheiro tinha entrado. Eu lembro que foi uma questão de uma semana. Foi uma semana, 5 dias, né? 5 dias úteis aí o dinheiro tava na tua conta. E isso assim, na pensando no mercado é muito rápido. Sim. Tudo em vinho. Na segunda caiu, na terça eu tinha comprado, tudo em vinho. É que você saiu do hospital, ficou bem. Ele me chamou no churrasco no final de semana, já não tinha mais. E não foi pouco dinheiro. Falou, a renda hospitalar. Aí eu já dei esse negócio todo. Dá pick-up uns 2 anos. Mas isso assim, isso me deu uma tranquilidade, porque assim, eu sempre tive essa tranquilidade como cliente, mas cara, você sabe que vai pagar, você sabe que a Prudential vai honrar, mas quando chega a hora, é inevitável você falar assim, cara, agora é a hora do vamos ver. E ela não titubeou, hora nenhuma, ela não encheu o saco de nada, tipo, recebeu os prontuários enormes, os dois, um menor do que o outro, lógico, mas 2 prontuários enormes, uma cara ficou 11 dias no TI. E teve todo tipo que ele podia fazer, ele fez, então tudo estava documentado. E assim foi muito rápido. É, assim, é impressionante quando você tá do lado de cá, você vê como funciona e funciona de verdade. E assim, eu não, sinceramente, eu não precisava do dinheiro naquele momento de vida, eu não tava precisando do dinheiro. Então, assim, eu fico imaginando quem, se tivesse precisando, quem precisa, o quanto isso é importante. Imagina se você fosse um autônomo que dependesse da sua energia, da sua saúde, para ganhar dinheiro. É que eu sou um PJ. Então, se a empresa minha quisesse pagar proporcional os dias trabalhados, ela teria pago. Sim. E não estaria fazendo nada de errado. Sim. A Febrafar foi parceira também. Ela poderia ter feito isso e, assim, continuaria sendo a empresa que eu amo e não estaria fazendo nada de errado. É que ela foi além. É que a minha empresa é fenomenal. Ela não foi, ela é além. Ela é além. Tem que tirar o chapéu. Entendeu? Então, ela é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, certificada pela Great Place to Work. Então, realmente, a gente, junto com todo mundo lá, o pessoal de gente de gestão, que é o nosso RH lá, consegue fazer um trabalho fenomenal por causa que a empresa considera isso. Mas, gente, e se eu precisasse? Eu fico pensando agora, é um problema, porque agora eu não consigo sair. Né? Porque imagina, se antes era uma dúvida, né? Pô, e aí, será que acontece? Sim. Beleza, o Bornelli e tal, não sei o que lá. Agora eu já experimentei, né? Só que eu tive a sorte de experimentar e voltar vivo. Sim. Isso é muito sério, a gente tá falando rindo aqui, mas isso é muito sério. Eu tive a oportunidade. Aqui tá falando uma pessoa que voltou, recebeu o benefício e tá aqui. Tá aqui pra contar a história. Contar. E viu que saiu rápido, em 7 dias. Isso me dá uma ainda mais garantida que eu tomei a decisão certa. Porque se eu faltar para minha família, eu sei que em 7 dias, sei lá quantos, a empresa que eu contratei vai ser responsável, vai ser sério o suficiente para garantir aquilo que foi contratado. Sim. E, cara, assim, foi uma aula que você deu pra gente. A gente tá chegando no final do podcast já. Por mim e pelo Fê, mais ainda, com certeza, a gente ficaria 5 horas conversando contigo, porque tá muito legal. Mas que mensagem, agora, pegando tudo que você falou, toda essa história que a gente contou, desde o Ney, que teve o primeiro contato com o seguro de vida em outra empresa e fez a conta da cabeça dele, que ele achava que sabia do que precisava, que mensagem você deixaria para quem é cliente da Prudential e para quem um dia negligenciou tomar uma decisão dessa? Bruno, eu acho que assim, existe um público hoje, a gente vive num país de bastante desigualdade. Existe aí um pessoal que infelizmente está ali naquela, pensando assim, né, na pirâmide de Maslow ali, está naquela primeira camada em que a pessoa está ali lutando pela sobrevivência. Ela tem dinheiro para pagar ou aluguel ou gás. Às vezes paga o gás atrás da luz. Então, essa pessoa, ela ainda está num processo ainda de buscar um pouco mais de autonomia financeira e tal. Então, essa é uma pessoa que às vezes, infelizmente hoje, não consegue ter um produto de seguro Sim. de vida, né? E isso é uma pena para essa classe da população, que é bastante gente.
Mas para a classe que pode, eu queria deixar um recado aqui, que é o seguinte, a gente tem que refletir uma hora em relação a tudo que é importante na nossa vida, aquilo que a gente realmente tem de importante, que são as nossas para quem é pai e mãe vai saber entender muito bem o que eu estou dizendo. Nada é mais importante para um pai e para uma mãe do que os seus filhos, e pensar no futuro dos filhos é importantíssimo. Então, para aquele que pode contratar um seguro de vida, eu acho que é a decisão mais sábia a se tomar. Não contrate seguro de vida como eu vinha fazendo. Procure entender, procure estudar um pouco mais. Até onde eu sei, pelo menos você não me cobrou nada para fazer todo aquele estudo para mim, então de graça. Uma proposta de graça. Então acho que sentar, ouvir a proposta de maneira séria, com realmente o respeito que o profissional que está ali te trazendo a proposta, trazendo a informação merece, e acho que é importante. Vocês devem passar um processo de preconceito muito grande, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Você quer perder um amigo, ele passa a ser vendedor de Herbalife, né? Porque o cara depois vira um saco, né? Te enchendo o saco querendo vender Herbalife, querendo colocar você para vender na pirâmide dele, né? E querendo ou não, às vezes seguro, ainda mais quem trabalha na Prudential só pode trabalhar na Prudential, né? Tem que dar. Não, na verdade não, a gente escolhe, mas assim, a gente escolhe. É a mesma coisa que eu torcer pro Botafogo, podia torcer pra qualquer um, mas eu escolho torcer pro melhor, né? Então, porque tem meio que esse mantra assim, sei lá, então eu nem sabia que era isso. Então, acho que, beleza, então vocês se realizam tanto trabalhando pra Prudential, vocês não querem fazer outra coisa, querem fazer aquilo ali. Só que muita gente olha isso aí como, puta, vai querer me vender um negócio que eu não preciso. E é muito pelo contrário, entendeu? Quem pode, precisa daquilo que a gente falou. Pô, você faz seguro de celular, você faz seguro de carro, faz seguro de casa, faz seguro de patinete, sabe? Pô, você não vai segurar a sua vida, meu, sabe? Podendo fazer o seguro, gasta dinheiro com tanto de coisa. Com vinho, com churrasco. Né? Então acho que é um recado que eu deixo para todo mundo. Se vocês tiverem que assegurar algo, assegure, comece assegurando aquilo que é mais importante na tua vida, porque e o que você pode segurar é aquilo que você, a sua vida. Infelizmente não tem o seguro da vida, que você, igual jogo de videogame, né, que você morre e começa de novo, né? Você não tem. Não tem o continue, né? Não tem o continue, mas o que você pode segurar é o quê? A sua presença de vida na sua ausência. Pelo menos financeiro. Como você vai se lembrar, o legado que você deixa, você acha? E eu acho que tem um porém a mais que eu queria deixar aqui, desculpe até pelo tempo que a gente já usou aqui. Mas não tem pra ser, cara. Mas assim, eu tenho uma responsabilidade a mais, porque eu tenho a minha esposa que abdicou da vida dela profissional para cuidar da vida dela materna, da maternidade dela e do matrimônio. Então, para as pessoas que vivem essa situação, eu acho que ainda é uma responsabilidade maior, porque imagina, minha esposa largou o trabalho o mercado de trabalho, largou a carreira dela, e minha esposa era uma excelente profissional, pós-graduada, né, SPM, tal, é uma excelente profissional. Ela largou de tudo para viver a maternidade, para cuidar do Miguelzinho, nas terapias que o Miguelzinho tem que fazer, para cuidar do Tomás, educar eles, para cuidar de mim, cuida de mim como um princeso que eu sou. Então, você que tá ouvindo, tá assistindo no YouTube. E é mesmo. Então, cara, você achar, tem algumas pessoas que têm um pensamento tipo, depois que eu morrer, quem ficou que se vira. Se vira. Putz, isso é uma coisa mais idiota e mais egoísta que um pai nunca pode falar, que um marido nunca pode dizer. E para quem propôs para a esposa largar toda a vida profissional dela para cuidar dos filhos e de si, e depois pensar uma coisa dessa, não tem nada mais tosca que um ser humano pode dizer que uma coisa dessa. Sinceramente, não tem nada mais irresponsável, nada mais medíocre, nada mais triste do que uma pessoa pensar assim. Então, eu queria deixar esse recado para todo mundo. Eu não estou ganhando nada por estar aqui. Eu acho que a gente tem propósitos iguais de tentar querer ajudar a vida dos outros. E então é isso que eu queria trazer para todo mundo, para quem fizer sentido.
Acho que fica aí um relato de alguém que pensa um pouco sobre isso, que teve a sorte de encontrar alguém que me fez refletir ainda mais e conhecer um pouco mais sobre isso. E parabéns vocês dois que estão nessa jornada, nesse apostolado. O Brasil carece muito dessa informação, os brasileiros não têm essa cultura. E eu acho que vocês estão de parabéns por ter essa iniciativa de estar até aqui, até esse horário, investir dinheiro de vocês mesmos para levar essa informação. E eu sei que vocês me confidenciaram aqui, viu, que esse podcast não tem interesse de vender a pólice, é na verdade levar informação, e eu sei que isso é genuíno, então parabéns mesmo, fico feliz de poder participar de certa forma com o projeto de vocês dois. Obrigado pela sua oportunidade, prazer conhecer. Caraca, eu não sei o que falar. O Ney falando, desculpa pelo tempo, mano, desculpa meu tempo aqui, que uma hora ele vai acabar, eu vou ter que dormir daqui tipo 7 horas, sabe, que a gente ainda consegue ficar aqui de boa, mas assim, eu acho que eu imagino que o nosso objetivo tenha sido alcançado, pelo menos o meu foi, né? Porque muito do que a gente conversou hoje, a gente já tinha conversado em algum momento, eu já tinha ouvido, algumas coisas são novas, algumas coisas são com um prisma um pouquinho diferente, né, do que a gente já tinha trocado ideia em algum momento, mas eu acho que a ideia aqui era, fazer as pessoas conhecerem quem é o Ney. Então, se você já conhece o Ney de uma forma mais rasa, hoje talvez você tenha a oportunidade de conhecer um pouco melhor, que acho que é uma das grandes honras que eu tenho na minha vida, de hoje poder considerar o Ney como um cara que eu posso contar, um amigo, e que isso sirva de qualquer forma para você que tá em casa vendo, assim, é imensurável tanto que isso aqui pode ter um poder transformador. Não tô falando do que o Bruno faz, mas assim, das tuas ideias de como isso aqui pode ajudar as pessoas, talvez seja muito mais forte do que eu, Bruno, poderia ter sonhado em falar se aqui fosse um script pronto pra você. Então eu só tenho a agradecer de coração, não pelo teu tempo hoje, que é valioso, que você podia estar na tua casa com teus filhos. E você podia estar com seu irmão, que a gente sabe que hoje você está trocando ideia com ele, se desmarcou com ele para falar com a gente. Então eu não tenho como agradecer, né? Assim, você podia estar em qualquer outro lugar, você está aqui trocando ideia com a gente. Eu não tenho palavras, nunca vou ter para agradecer por isso. E não só por isso, mas sim, por tudo que esses anos todos eu tenho conseguido agregar na minha vida só de ter você perto. Então, de verdade, você pode contar sempre comigo, independente da prudência, independente de qualquer coisa. Você é um cara que sempre vai poder contar comigo. Cara, eu já sabia pinceladas da sua história e te falo com toda a propriedade do mundo. Hoje você ganhou um fã. Que é isso? Hoje você ganhou um fã. Qualquer pessoa que escutar isso aqui pode aprender muita coisa. A como ser um líder, que eu te perguntei no início. A como ser resiliente, porque eu nunca escutei uma história de resiliência igual a sua dentro do hospital. E, pai, eu nem preciso mencionar, porque os seus valores e o quão você é altruísta para sua família, você poderia abrir um curso no Hotmart para ensinar como os pais deveriam ser pais. Porque é muito diferente. E você acertou muito, Fê, em trazer ele como a primeira entrevista. E, cara, só tenho que te agradecer, porque o que você disse hoje pode ajudar muita gente, não só em relação a como proteger a sua família, mas pode ajudar muita gente, cara, com a carreira das pessoas. Pode ajudar muita gente a não desistir quando tiver difícil no mercado de trabalho. Entendeu? E além de tudo isso, você deu uma lição de cidadania para todo mundo. Então, cara, muito obrigado por ter dado um pouco do seu tempo pra gente. Tempo é um negócio que não volta atrás, então você destinou parte dele para vir conversar conosco. E pode ter certeza que qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo e com o Fê. Então nem se fala que vocês já são amigos há muito tempo. Em nome do Planejando Bem, eu queria te agradecer muito. Para quem quiser saber um pouco mais da história do Ney, se bem que ele já contou muita coisa. Enquanto não saiu o livro. Enquanto não saiu o livro dele. O arroba dele vai estar aqui embaixo, que é o... @Ney_HAS. HAS. Instagram. Aponta assim, né? Onde vai aparecer. Aqui, tá aqui. assim. É isso.
E... A gente também não sabe. A A gente Mari nunca cada vez sabe, coloca um é a lugar. Mari que põe. Então coloca aqui, Mari. Cara, se você que tá assistindo isso não tiver alguém pra compartilhar, seja lá qual for o pedaço disso aqui. A gente não consegue nem dar um tema pra esse episódio. Nem tema ele tem ainda, porque fala de muita coisa. Evolução de vida. Evolução de Vamos chamar vida, assim. boa. Deixe seus comentários, compartilhe com as pessoas que você conhece. Tem muita gente que precisa ouvir o que esse cara acabou de falar aqui pra gente. E continue nos acompanhando. Nos siga nas redes sociais, né? Ativa o sininho. Se inscreva no A canal. Mari sempre lembra a gente se inscreva no canal. Exato. Se inscrever no canal. Segue o Brunão no @bruno.toledolp. @fbornelli 2Ls E a gente se vê na próxima. E foi, cara, Foi um prazer maravilhoso. enorme. Obrigado. Maravilhoso. Valeu, Brunão. E a gente se vê no próximo Planejando Bem, gente. Fiquem bem, pessoal. Fiquem Um abraço. bem. Valeu!